Viagem na CBN, com Edson Rui. Edson Rui, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. E vamos à Espanha? Olé? Vamos à Espanha, grande vencedora da Copa do Na Mundo, Copa do viu? Mundo. Bom, a Espanha, dentro do espírito de Copa, ela é um país, ou seja, nós temos muitos países dentro de um só país, no caso da Espanha. Não deve ser entendida assim apenas como uma das cidades. Cada região possui uma identidade própria, história, gastronomia, muitos assim, em alguns até idioma diferente. Então, viajar pela Espanha é atravessar diferentes paisagens, culturas, tem a Espanha monumental de Castela, tem o espírito mediterrâneo da Catalunha, tem a intensidade da Andaluzia e, lógico, a gastronomia do País Basco. Então, vamos começar com Madrid e Castela, que é o Vamos. coração histórico de Madrid, da Espanha. Madrid é o melhor ponto de partida para conhecer o país. A capital combina aí grandes museus, palácios, parques. A gente já falou um pouquinho de Madrid no programa passado, e a gente vai falar das cidades que estão no entorno de Madrid. Então tem Toledo, que tem aí, que marca o encontro da herança cristã, judaica e muçulmana convivendo harmoniosamente lá no passado. Segóvia, que é famosa pelo seu aqueduto e pelo Alcazar. Ávila, que está cercado por uma das muralhas medievais mais bonitas e bem preservadas da Europa. Salamanca, que é uma cidade universitária, que é construída sobre uma pedra dourada, é uma cidade com muita vida. E Cuenca, que é famosa por suas casas suspensas. Nessa região, o que tem que provar? O cozido madrilhenho, o cotinilho de Segóvia, o ramon ibérico, o famoso queijo manchego, que é uma delícia, e tortilha espanhola. E o famoso churros com chocolate. Madrid representa uma Espanha urbana, contemporânea. Castela representa assim as raízes espanhóis. E combinar a capital com o interior, com o entorno, vai fazer você entender muito da cidade histórica e vai permitir a você enxergar as diferentes facetas que complementam esse país. A outra região é Andaluzia, que é a Espanha intensa, apaixonada. E essa é uma das regiões que reúne assim, imagens muito marcantes, né? Então a gente tem palácios mouros, vilarejos brancos, o flamenco, pátios floridos, muitas oliveiras. E Sevilha é a porta de entrada dessa região. O que tem para ver em Sevilha? Catedral, a Giralda, a Santa Cruz, Triana, Córdoba, aquela mesquita catedral, o bairro judeu e os pátios floridos. Granada, o famoso Castelo de Alhambra, né? E o Albaicín. Málaga, museus, praias e muita renovação urbana. Cádiz, que é uma das cidades mais antigas da Europa Ocidental. Jerez da Fronteira, aí fica o famoso vinho de Jerez. Os cavalos são muito importantes, principalmente nessa região, e a tradição flamenca. E Ronda, que é aquela cidade meio assim, quase que dramática, que ela está construída num profundo desfiladeiro. Então, assim, é muito legal que você chega e a cidade está em cima e tem um abismo logo abaixo. Os povoados de Arcos da Fronteira, Grazalema e Setenil são os mais importantes desta região. O que experimentar lá? O salmorejo, que é tipo uma sopa fria, tipo um gazpacho, mas de pão, tomate, azeite, alho e sal. Ramon ibérico, berinjelas com mel, que é uma delícia, o rabo de touro, que é a rabada, e o vinho Jerez, tá? E o maior erro, Patrícia, é tentar conhecer a Andaluzia em poucos dias. Sevilha, Córdoba e Granada, elas formam um triângulo assim, muito interessante, mas tem muitos povoados pequenininhos na região que têm uma vida muito autêntica. Vamos para a Catalunha? Na Vamos. Catalunha, o que vai predominar é o Mediterrâneo, a arquitetura e uma identidade própria. A Catalunha tem um idioma
próprio, tá? Que é o catalão. Tem Hum. umas tradições e personalidades cultural muito marcantes. Quando você E fala em idioma próprio, é muito, muito diferente? Ou é muito, um... muito diferente. O Uau! catalão é uma variação, vamos botar aí uma mistura aí, um pouquinho de francês, espanhol, um pouquinho, uma variação longe do português também. Enfim, mas é muito próprio disso deles. Em Barcelona tem a Sagrada Família, tem o bairro Gótico, enfim, tem muita coisa interessante. A gente já falou sobre Barcelona também no passado. Girona, que está próximo, tem muralhas, bairro judeu, centro histórico muito bem preservado. Tarragona tem importantes vestígios da antiga cidade romana de Tarraco. Figueres é a cidade natal de Salvador Dalí, tá? Olha, E a sede do museu com o nome dele. ou seja, tem que ir, né? Não dá para faltar. Tem que Tem ir. Cadaqués é uma vila branca, fica à margem do Mediterrâneo e também está ligada à vida de Dali. E Uhum. Costa Brava, que são pequenas enseadas. Então, o que que provar lá? O que que a gente vai provar? Crema catalana, aí todo mundo sabe que parece é uma sobremesa que lembra uma sobremesa francesa, tá? Embutidos artesanais e a cava. Barcelona merece aí vários dias de viagem e ganha assim uma dimensão diferente quando você mistura Girona, Cadaqués e as pequenas praias de Costa Brava. Outra região é a comunidade valenciana. Aí a gente vai mudar para Hum. uma comunidade mediterrânea. A região de Valência ela vai combinar cidades históricas, arquitetura contemporânea, praias e uma das cozinhas mais interessantes da Espanha. Valência tem um centro histórico, o Mercado Central, a Cidade das Artes, que é uma cidade belíssima, e o Jardim de Túria. Alicante, Castelo, Marina, praias urbanas. Alteia, Casas Brancas, ruas tranquilas e a vista para o Mediterrâneo. Penínscola é uma cidade medieval construída sobre uma península rochosa. E Albufeira, com lagoas, arrozais e berço da paella valenciana, que é o que a gente deve provar lá. Paella valenciana é um dos pratos. A paella é um prato típico da Espanha, mas a valenciana é diferente, porque ela tem frango e coelho, ela não leva mariscos, tá? Hum. Então, e a verdadeira paella valenciana, ela deve ser consumida no almoço, tá? E aí é bem interessante, já que muito dessas cidades, assim, de Albufeira, na cidade de Albufeira, tem muitos arrozais, então é direto da plantação para a panela. Outra região é o País Basco, onde a gente vai ter gastronomia, design e paisagens verdes. O País Basco, para a Espanha, é uma Espanha diferente. Ela é mais verde, ela é atlântica. Nós estamos falando do outro lado da Espanha. A gente estava no Mediterrâneo, agora a gente vai subir. Uhum. Vamos lá para o outro lado, lá em cima, para o Mediterrâneo. E é marcada por um idioma que não parece com nenhum outro da Europa. Também tem um idioma próprio. Bilbao é a principal cidade, e aí a gente destaca o Museu do Guggenheim, tá? Com uma arquitetura bem contemporânea. San Sebastián, que tem a Baía da Concha, e tem um dos melhores bares, perdão, de pincho do mundo. Os pinchos são salgadinhos, e aí pode ser de bacalhau, de caranguejo, de anchova, de foie gras. Tem vários, vários, vários sabores, tá? Sim. Getaria, que é um porto pesqueiro. Guernica, que é a cidade símbolo da identidade e da história basca. Tem outras cidades também que a gente não tem muito tempo. Mas é importante provar o pincho, que é esse que eu falei. E aí o pincho de bacalhau é um dos mais gostosos e o de foie gras também. No País Basco, a gente tem que provar, ter uma experiência de gastronomia muito autêntica, que pode acontecer normalmente de pé em um balcão e provando os pinchos com uma boa cerveja ou vinho. A outra região é a Galícia, tá? A Galícia é uma das terras assim onde tem muitas florestas, muita neblina, falésia e, claro, a gente está falando dos peregrinos e frutos do mar. Por quê? Principal cidade da Galícia, Santiago de Compostela, que é o destino final do caminho de Santiago. Aí temos La Coruña, que também é uma cidade marítima, Vigo, que é uma base para conhecer a ilha de Siés, a Ribeira Sacra, que tem cânions, mosteiros, e a Costa do Norte.
que tem litorais muito bacana. E aí o prato principal é o polvo à galega, né? Nós estamos na Galícia, é o polvo à galega. E a mais ali, o que que vai dominar? Queijo de tegira, que é o queijo de ovelha, mariscos e, logicamente, o vinho albarinho, dessa uva albarinho, que é bem típica de lá. A Galícia é uma coisa que a gente tem que ter certeza, ela não combina com pressa. O tempo muda lá na região muito rápido e às vezes tem que fazer alguns desvios porque ela tem influência ali do Atlântico. E, para terminar, Astúrias e Cantábrica. Essa é uma Espanha muito verde, com montanhas, bosques, falésias, enfim, é uma outra Espanha. E aí a gente vai dar destaque para Astúrias. E aí o que que tem em Astúrias? Oviedo, que é uma cidade histórica, Gijón, que é uma cidade portuária, Lagos de Cavodonga, que tem paisagens muito bonitas. Depois a gente vai para a região do Cantábrica, e aí é destaque para Santander, com praias, baías, Santilha del Mar, que é uma das vilas medievais, perdão, mais bem preservadas da Espanha. E Picos da Europa, que são montanhas compartilhadas com a região de Astúria e Castela de Leão. E lá temos que provar os queijos artesanais, os peixes cantábricos, com certeza absoluta, e o cordeiro de lá também é muito legal. Essas regiões são ideais para uma viagem de carro e muito, muito assim, tranquilo. E olha só, tem mais região. Vou tentar ser rápido, porque tem mais. A Espanha é um país dentro de outro. São Gente, vários que países dentro de outro. riqueza que a Espanha Depois tem a região de Navarra, La Rioja e Aragão. E aí temos Navarra, La Rioja e Aragão. E aí, como estamos falando de La Rioja, temos que falar do vinho, né? Aí os vinhos de Rioja e Navarra, o cordeiro assados, alcachofras, pimentões e tapas que são acompanhados por esses vinhos. É uma região muito legal. Ela é composta de vinhos, desertos e montanhas. Não podemos esquecer das Ilhas Baleares, que é outra região. Estamos falando das ilhas de Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentero, que fornecem uma interpretação diferente do Mediterrâneo. Maiorca com palma de Maiorca, com as enseadas pequenas. Tem Menorca com praias bem preservadas, Ibiza com a vida noturna que bomba mesmo, e também os vilarejos, as praias com festas bacanas, e Formentera, que tem águas cristalinas. E aí, no caso, provar lá são os pescados mediterrâneos que tem em profundidade. E agora, para terminar de fato, as Ilhas Canárias. Aí a gente está falando de uma região que está bem lá no meio do Mediterrâneo, já lá próximo já da ilha portuguesa, daquela região toda. Nós estamos aí em direção já às Américas, na metade do caminho. E aí a gente tem Tenerife, tem um parque nacional muito legal, Lanzarote com os vulcões, vinhedos, Gran Canária, Forteventura, La Palma e Gomera. Essa é uma região que tem, assim, as ilhas são bem diferentes entre si. Lanzarote é ideal para você ver arquiteturas, paisagens vulcânicas. Tenerife tem uma maior diversidade, perdão. Estamos apertando aqui, Edson. Eu sei. Forteventura pelas praias e Palma pela natureza. Então, Perfeito. assim, para escolher, rapidinho para fechar, para a primeira viagem, Madrid, Castela, Andaluzia e Catalunha. Para você ver arquitetura e arte, Madrid, Catalunha e País Basco. Gastronomia, País Basco, Galícia e Rioja. Praias, Baleares, Canárias, Costa Brava, Comunidade Valenciana. História, Castela, Andaluzia. Natureza, Astúrias, Cantábrica, Galícia. Vinhos, La Rioja, Ribeira del Douro, Catalunha. E para quem já conhece o básico, País Basco, Galícia, Astúrias, Cantábrica e os pequenos povoados. Fechamos. Isso é Espanha. Valeu, Vários obrigada. países dentro de um outro. Que riqueza. Até quinta. Até quinta, querido. Tchau, tchau.